Boa noite, irmãos. Vamos nessa noite, convidados pelo Fonte de Luz, a refletirmos um pouco mais sobre esse Setembro Amarelo, sobre essa esperança que nós temos em poder ajudar um pouco os nossos irmãos, conversar um pouco mais sobre a valorização da vida, através do exemplo da nossa irmã Ivone do Amaral. Vamos iniciar a nossa noite de estudos com uma reflexão. Lute com a esperança, fica mais fácil. A esperança remove as dificuldades e empurra você para a frente. O desânimo complica os acontecimentos e puxa tudo para trás. Anime-se, mesmo que pareça ser melhor criticar ou se enraivecer, procure o lado bom nas situações pelas frestas do otimismo, e a melhoria virá, como uma flor que surge na fenda da pedra. Não deixe a desesperança entrar. A sua esperança é uma vitória sobre você mesmo. Então vamos iniciar a nossa noite fazendo a nossa prece, pedindo ao amado Jesus, aos nossos protetores espirituais, que possam nos envolver neste momento com muita paz, com muito amor, e que possamos, juntos, entendermos um pouco mais daquilo que o Cristo trouxe a nós, através dos nossos irmãos, que nos antecederam e que tanto lutaram pela vida, pelo amor, e que hoje nos dão um exemplo, para que possamos seguirmos firmes nessa caminhada. Te agradecemos, Pai, e que assim seja. Então, nessa noite, a gente retorna ao estudo da querida Ivone do Amaral Pereira, falando sobre valorização da vida. Ivone é o exemplo primeiro na doutrina espírita de quem quer entender o que acontece, os mecanismos da valorização da vida. Porque ela nos traz o exemplo próprio, o que ela passou nas suas encarnações, quando ela foi uma criminosa, porque esse é o nome que ela dá a quem faz esse ato da própria vida, né? Ela tem uma grande missão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho só sobre ela, mas ela tem uma grande missão na vida dela, de Ivone, que é trazer o livro Memórias de um Suicida. Justamente porque ela faz parte também desses espíritos que têm algo a contribuir sobre o que acontece, né? Por que a gente se entrega a este ato? E o que acontece depois? E como nós vamos lidar com isso nas nossas encarnações consequentes, as próximas que virão, né? Então, a nossa primeira colocação que a gente tem que ter em mente e que o Espiritismo nos traz de uma forma muito clara é da sobrevivência da alma. Alguns autores falam de até mesmo pessoas que têm essa noção da sobrevivência da alma e pensam nesses atos, passam por este momento, porque faz parte da psique humana, porque faz parte do passado, porque são algumas lembranças que vêm à tona e vários outros motivos. Mas a sobrevivência da alma deve ser o nosso primeiro ponto para a gente começar a pensar nesse assunto, porque a gente não consegue eliminar a vida. É uma péssima notícia que o Espiritismo traz para quem pensa em acabar com a vida. A vida não acaba. Ela continua. O problema que parece o vazio, que parece que é sem solução, o problema que se apresenta, que pode ser de várias nuances para cada um, ele vai continuar atormentando, porque ele também não vai acabar. E a este ato a gente ainda vai acrescentar algumas outras coisas que a gente vai vendo ao longo da obra da Ivone, que ela nos traz,
que vai mais nos atrapalhar na resolução dos nossos problemas do que nos ajudar. Então, a gente tem que sempre pensar, por que eu estou neste momento? Por que eu cheguei a este momento? Porque a vida não tem mais solução, né? E isso, através da obra da Ivone, a gente vai ter um grande... Como é que eu vou dizer? A gente vai sentindo junto com ela o que ela vai passando. E vai percebendo que algumas coisas têm sim solução e que a gente tem que esperar mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. Isso é ter paciência. E pensando um pouco sobre a vida de Ivone, que ela teve uma vida muito sofrida, nesta vida como Ivone, ela nasceu em 1900, muito pobre, no interior do Rio de Janeiro, e ela tinha recordações das vidas passadas, recordações não tão boas, porque ela lembrava dos lugares onde ela tinha passado, em encarnações anteriores, que ela tinha retirado a própria vida. Então, aquelas visões daqueles vales tenebrosos, daqueles locais tão assustadores, vinham à mente de uma criança muito pequena. Então, a problemática dela começou já desde muito nova, porque ela tinha uma grande dívida com a vida. E é isso que a gente adquire com o ato do suicídio. Na verdade, uma grande dívida com a vida, que a gente pode sanar de várias formas e que a gente vai ter que retornar à vida, vai ter que viver o período que a gente retirou dessa nossa vida, a gente vai ter que retornar ao sofrimento que nos fazia chegar a este ponto, a gente vai ter que reparar, a gente vai ter que encarar de novo. Então, para que a gente não viva esse looping de sofrimento que parece inacabável, porque muitas vezes as pessoas em outras vidas acabam cedendo a este ato de novo, a gente começa a pensar, não seria melhor a gente agora que tem esse conhecimento da doutrina, desses médiuns tão maravilhosos que nos trazem o que acontece, nos trazem as suas reflexões, não seria melhor agora a gente começar a pensar, começar a ter uma noção sobre o que vai nos acontecer, né? A gente tem essa oportunidade, a gente está no século em que tudo é rápido, a informação é rápida, o livro é acessível, a informação pode estar no nosso celular, então a gente não precisa mais estar à deriva, sem saber o que acontece. Existem muitas palestras, muitos palestrantes, muitas pessoas, principalmente agora no Setembro Amarelo, que estão se disponibilizando para conversar, para trocar ideias. Então, que nós possamos aguentar um pouquinho mais. E esse ano, como ele está sendo um ano atípico para todos nós, e isso não é... As pessoas às vezes têm a impressão, está sendo tão difícil para mim. Não, está sendo difícil para todos. Algum de alguma forma, outro de outra. Alguns estão levando muito bem, outros estão levando de uma forma muito desesperadora. Mas é uma experiência para todos. E a gente tem que começar a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E para que eu vou pensar num crime justamente quando eu estou tendo a oportunidade de dar um salto? Porque toda crise que nos vem, todo infortúnio que nos vem, ele nos vem para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. Nós crescemos na nossa vida em diversas crises, desde que somos crianças. Quando vamos para a escola, primeiro dia, quando somos adolescentes, quando entramos na maturidade. São várias crises que nos fazem tomar posse de quem nós somos naquele momento. E dá dor, sim, às vezes pode ser um pouco desesperador, mas se a gente passa por aquela crise e a gente olha para trás, a gente pensa que bom que eu cresci, que eu aprendi, que hoje eu não tenho mais
os desesperos dos 15 anos, né? Hoje eu já tenho mais consciência sobre quem eu sou, mais maturidade, mais serenidade para viver. E isso Ivone passou na sua vida toda, como uma médium dedicada a passar a sua grande missão de escrever o livro Memórias de um Suicida. E nesse tratado mediúnico, né, um tratado de referência espírita, porque a gente vai falar da obra dela como um todo, não só do Memórias. Toda a obra de Ivone é um tratado mediúnico, porque a trilogia, que a gente até trouxe aqui para mostrar um, não tenho todos, mas vou mostrar o primeiro, Nas Voragens do Pecado. Começa ali a primeira história que ela vai nos contar da vida dela, que ela vai nos contar o que aconteceu, onde começaram as suas grandes problemáticas, né? Também como ela também se coloca nessas histórias como uma heroína que não tem um final feliz. E por isso mesmo, eu acredito que seja um dos motivos dos livros da Ivone não terem o sucesso que outros romances tiveram. Porque não tem um final feliz, um final que vem um cavaleiro e salva e que tudo fica bem. É a vida real. Ela tem que se reaver com a justiça de Deus. Se ela provoca a morte de alguém, ela é uma criminosa, mesmo que ela não é presa na terra, ela tem que reaver esse crime. E isso vai acontecendo ao longo das vidas dela. E a maturidade espiritual dela também em trazer esses exemplos, se expondo para nós, trazendo a sua vida à tona, né, de uma forma muito exposta, muito transparente. Então, nesse livro a gente começa a perceber qual é a consequência dos nossos atos, né? Quando a gente se entrega a uma vingança, quando a gente se entrega a um sentimento ruim, ao pessimismo, quando a gente se entrega à sensação de que o nosso problema é maior do que o dos outros, ao egoísmo. Só existe o que eu sinto, o que os outros sentem, eu não me preocupo. Eu tenho uma dor e ela tem que ser sanada. É isso que a gente passa nesses dias que a gente está agora. 500 anos depois dessa história de Ivone. As pessoas ainda procuram, eu quero a solução do meu problema. Me coloca aí na fila para receber a solução do meu problema. Mas é a solução do problema do teu irmão, né? A gente vai ver isso mais adiante, o quanto isso nos salva e o quanto isso salvou Ivone também ao longo da sua caminhada. Então ela começa as suas histórias mostrando seus erros no livro Sublimação, mostrando a sua derrocada espiritual, enquanto o seu protetor espiritual da vida toda inicia no cristianismo, ela se converte à vida mais mundana e deixa para trás todo esse sentimento, toda essa oportunidade de crescer. E todos nós passamos por isso. Ivone é muito humana, nos traz a nossa própria vida. Quantos de nós lá no passado também negamos Jesus, também negamos a doutrina do Cristo? Quantos de nós também de repente tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina de Kardec em outras oportunidades e dissemos não? Ou até mesmo hoje, em 2020, a gente quer ir ao centro espírita. É muito bom ir ao centro espírita e todos estamos com saudades de estar lá dentro. Mas o que tem lá que não pode ter na nossa casa? Por que os protetores espirituais não estão na minha casa? Porque eles não me acompanham no meu dia a dia, quando eu vou ao trabalho, quando eu vou ao mercado, quando eu vou à farmácia, para que eu tenha coragem de fazer as coisas que eu preciso. Então é muito necessário a gente trazer agora, neste momento, a casa espírita para dentro de nós. Aprendermos a termos esse recurso sempre à mão, que vai ser muito valioso para cada um de nós. A gente já não vai ser tão dependente. Eu preciso ir lá porque lá eu encontro a paz. Lá realmente é um lugar de paz, de energias,
mas temos que começar a caminhar com as nossas próprias pernas, aprendermos a fazermos a nossa própria oração, a nossa própria conexão com Deus, a fazermos do nosso lar um local também de adoração do Cristo, em que o Cristo está em primeiro lugar, né? Então a obra da Ivone, ela é bastante didática, por trazer ela mesma como exemplo, né? E doutrinária, porque a Ivone tem uma característica muito interessante na sua obra toda e na sua vida toda, que ela sempre tem essa fidelidade a Kardec e aos seus seguidores, aos seus continuadores. Ela diz que as pessoas gostam muito de romances e de novidades, mas esquecem de Kardec. E isso é bastante interessante da gente começar a pensar. Aparece um livro novo, que são todos bons, a gente deve ler, sim, livros novos, livros bons, mas a gente não pode esquecer que a gente é espírita. E o espírita tem que ler Kardec, tem que estudar, tem que se voltar ao estudo, para poder ter isso dentro do coração. Quando as coisas nos afligem, quando as preocupações, quando os problemas, quando esse momento que a gente vive parece muito ruim, a gente ter a resposta que vem na nossa mente é algo muito embasado na doutrina, muito bem colhido no Evangelho. A gente tem que ter essas obras dentro do coração. Então, a obra de Ivone também tem um cuidado que ela tinha, que era de prefaciar cada pequeno capítulo que ela fosse fazer com um pedacinho da obra de Kardec, ou de Leon Tolstói, ou de Leon Denis. Leon Tolstói era um dos espíritos que ela psicografava. Então, ou de Leon Denis, que era para ela o seguidor, primeiro de Kardec, depois Kardec continuador. Então, ela tinha sempre um pedacinho do Evangelho que tivesse a ver com aquele capítulo, para que as pessoas pudessem ter essa referência, né? Ela está falando de alguma coisa naquele capítulo, mas eu posso ir lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e ter aquela referência, saber fazer um estudo, ver aquele capítulo que ela está nos indicando. Então, assim, ela incentivava o estudo também. Então, ela tinha todo esse cuidado de estudar o Espiritismo e as obras básicas em geral, né? Como a gente sabe, que está lá no Evangelho, que é para os espíritas amai-vos, né? Já nos amamos bastante, estamos com saudade uns dos outros, queremos nos rever, queremos estar juntos. Mas o segundo é instruí-vos. Então, também temos a oportunidade agora neste momento, né, nessa situação que vivemos, de nos instruir. De pararmos de querer receber. Eu quero ir lá na casa espírita, receber o passe, receber a palestra, para começarmos a pensar em nós mesmos como agentes da nossa evolução. Começarmos um estudo. Existem muitos estudos oferecidos hoje que a gente pode fazer pela internet. Existem livros que a gente vai comprando ao longo dos anos e não vai lendo. Então, essa é a oportunidade que a gente deve, né, começar. E não importa se já passou. Ah, mas já passou tanto tempo. Agora tá indo as coisas para o final. Não. Sempre é tempo de recomeçar, como diz a música do Grupo Dom. E a grande contribuição que o Espiritismo e que a Dona Ivone vai nos trazer, e que a gente vai ver lá no Memórias de um Suicida, é que não há morte, então, né? O suicida, ele vai se encontrar com ele mesmo, com a sua dor que ele queria acabar, com as suas deficiências que ele queria eliminar. Ele não vai encontrar os entes queridos que ele acha que vai ir atrás de pessoas que conhece, que vai reencontrar, não vai encontrá-los.
vai estar numa situação bastante triste, bastante dolorosa. Então não é para que a gente se desespere ou para que a gente pense, o meu parente, alguém que eu conheço está condenado para sempre. Não, não há condenação eterna. Mas não há solução, né? Viver é a solução de todos os nossos problemas. Continuar vivendo. Então, o que ela vai dizer para nós lá no Memórias? Que é uma repetição do próprio ato também, né? Da forma como a gente fez esse que a gente engendrou, esse crime, ele vai ficar se repetindo e nos fazendo sentir as dores de novo do que eu fiz. Se eu dei um tiro na cabeça, ou se... não importa o que for. Eu vou estar repetindo esse ato, sentindo a dor, sentindo arrependimento, por muito tempo. Porque, na verdade, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente tem, sim, uma linha de começo e de fim. A gente tem um tanto de energia que vai ser nos dado para que a gente aproveite, para a gente gastar ao decorrer da nossa vida. E tudo que a gente faz para diminuir essa linha é considerado a nossa desencarnação. Se eu sou uma pessoa que fumo demais, que bebo demais, que faço um exagero nessas condições, que acabo com a minha vida de alguma forma assim, se eu abuso de várias coisas que não deveria abusar, então, eu acabo diminuindo essa minha linha. Eu sou uma pessoa propensa a ter várias doenças, vários problemas, né? Se eu me alimento mal, qualquer desses motivos vão nos dar o encurtamento daquilo que seria a nossa vida plena, a nossa vida até o fim. Algumas pessoas com seus cuidados, com as suas, mesmo com uma vida muito regrada, e às vezes desencarnam e as pessoas dizem, não, mas ele tinha uma vida tão regrada, mas ele tinha um limite, aquele era o limite dele. O planejamento dele era aquele. Que bom que ele foi até o fim, aproveitando bem, sendo bastante consciente, né, do seu corpo, das coisas que são corretas. Mas a gente vai passar para o plano espiritual, de uma forma ou de outra, reavendo o que nos aconteceu. Do outro lado é a verdade que vem à tona. Então, como André Luiz, que era um suicida inconsciente, porque ele sendo médico, conhecedor das coisas do corpo e tudo mais, ele sabia das coisas que ele fazia errado. Até mesmo aconselhava as pessoas a fazerem o certo, e ele mesmo não fazia. E aí também vai entrar dentro do campo dos sentimentos, o que é uma das coisas mais difíceis para todos nós, né? Que são as nossas raivas, os nossos desesperos, as nossas dores que a gente cultiva. Eu tenho uma dor, mas aí eu cultivo ela tanto, eu trago ela no coração e eu fico com aquela dor sempre comigo. Então esses são os motivos morais que também podem diminuir essa nossa linha, né? Também podem, sim, as brigas, as alterações. A raiva é como um veneno que a gente toma, né? E que nos corrói por dentro, como uma bebida. Então, mentalmente vai nos afetar também. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a depressão, sobre os motivos que a gente tem para entrar nesse buraco em que a gente às vezes se encontra. E que, em alguns casos, que a gente vai citar assim, são motivos bastante que precisam procurar medicina, médicos, psicólogos, tem que sim procurar ajuda, a família tem que estar atenta, tem que levar às vezes a pessoa até esse encontro com a medicina normal que precisa ser recorrida para essa pessoa. Mas enquanto nós estamos no campo
em que nós conseguimos avaliar a nossa vida, em que nós conseguimos pensar, em que nós conseguimos ver o que está errado e o que está certo, a gente tem que fazer algumas reflexões sobre a nossa própria vida. E alguns motivos materiais que a gente tem, que está, digamos assim, incomodando os homens nesse momento em que nós vivemos, são os recursos materiais. Existem duas formas de se verem os recursos materiais. Primeiro, para necessidades ilusórias. Então, eu crio necessidades ilusórias de coisas que eu acho que eu preciso e me entrego à busca desses recursos incessantemente. Isso eu tenho que começar a reavaliar. Porque se eu dedico toda a minha vida à busca de recursos materiais, eu não vou conseguir ter tempo nem disposição para pensar um pouco na minha vida espiritual, que eu estou aqui para evoluir espiritualmente. Então, os recursos materiais também, a gente viu as pessoas correndo atrás de coisas com medo, com a suspeita de que as coisas iriam acabar, de que não existiriam mais recursos e que a gente viveria um desabastecimento. A gente viu isso no começo. Até mesmo em países ricos, em países em que as pessoas têm posses e que elas não teriam problema algum. E aí isso veio para os países mais pobres, em que muitas vezes a gente não tem como fazer uma provisão, a gente não tem como fazer um bunker debaixo da casa, a gente não tem. O que a gente faz? A gente é obrigado a ter fé. A gente é obrigado a começar a pensar que a gente tem um irmão que pode nos ajudar, a gente tem algum amigo, a gente tem alguém que vai nos estender a mão, a gente tem os recursos, a gente pode procurar as assistências. E se a gente pode, e se a gente tem um recurso material um pouco mais, a gente começa a disponibilizar para os outros. Então, isso às vezes é mais fácil nos países mais pobres do que nos mais ricos, em que eles ficaram desesperados realmente, de que o bem material ia acabar. Sendo que a gente vive num lugar, numa terra, totalmente abastecida de coisas materiais. Mas que existe um apego tão grande que se a gente pensar que alguma coisa vai faltar, e mesmo a gente tendo em casa, a gente fica desesperado. Esse é o grande problema da humanidade. É esse correr atrás de coisas materiais. A gente deve se preocupar com o dia de hoje. Hoje eu estou satisfeito, hoje eu tenho, amanhã eu vou ter, amanhã eu posso correr atrás. O que eu posso fazer semana que vem? Mas não ficar nesse desespero da busca incessante. E se eu tiver um recurso a mais, e se isso for, de repente, da minha natureza, eu estiver com um recurso a mais, que eu tenha a disponibilidade de dividir isso com os meus irmãos que necessitam, que não tem como. Que realmente essa situação toda foi bastante complicada. Então, outro motivo que pode nos levar, que é um dos motivos que as pessoas alegam por estarem pensando em atos mais covardes, a perda de entes queridos. Um dos motivos da Ivone, em uma das encarnações dela, ter caído nesse buraco foi a perda dos entes queridos. Ela havia abandonado a família e quando voltou arrependida para reavê-los, eles haviam morrido. Mas ali se vê uma culpa dela. Em outros momentos, a gente está simplesmente vivendo a vida e quando vê, acontece uma tragédia, acontece uma situação que a gente não estava preparado e perde um ente querido. Aí a gente vai começar a pensar, porque pensar, como diz Joana, é algo... Joana de Ângeles nos faz pensar, nos faz ter a lógica, a razão. O que Jesus espera de nós? O que Jesus disse à sua mãe e aos seus irmãos? Quem são
os meus irmãos, quem é a minha mãe. Ele não estava naquele momento negando os parentes dele, mas ele estava colocando que toda a humanidade é irmã, toda a humanidade é pai e mãe. E esse é um sentimento que a gente deve cultivar. Eu sempre digo que a gente tem o costume de eleger 4 ou 5 pessoas para amar e o resto não entra nesse nosso pequeno círculo, né? Então, se um desses aqui falta, não tenho entre 7 bilhões de pessoas ninguém para colocar ali dentro. Isso é muito triste, porque o nosso objetivo é amar a todos que estão na Terra. Então, não comecemos pelos mais difíceis, por aqueles que a gente não tem muita simpatia. Vamos começar por pessoas que a gente gosta um pouco mais, né? Vamos começar a alargar esse nosso cabedal de pessoas, né? Vamos sair um pouco de nós e sair ao encontro do outro. Isso é importante, porque quando a gente se apega numa pessoa, parece que só aquela pessoa pode me dar a alegria de viver e o amor que eu preciso. E não é assim. Muitas pessoas podem nos dar isso. E a saudade daquela pessoa, a dor que a gente sente, o ficar deprimido, ficar chorando por ela, só vai prejudicá-la lá do outro lado e não ajudá-la. Então a gente tem que colocar isso como um motivo também que nos coloca, mas que a gente tem que pensar. Terminou, por algum motivo, e Deus sabe qual, a vivência daquela pessoa. Ela fez a sua experiência carnal, e agora ela está no plano espiritual nos ajudando. Então a gente segue a nossa vida aqui. E não adianta querer encontrá-los através do suicídio. Nunca uma pessoa que faz esse ato, ele vai reencontrar pessoas que ele queria. Porque as pessoas seguem seus rumos, seguem seus caminhos, e muitas vezes ficam muito tempo afastadas umas das outras. O melhor caminho sempre para a gente reencontrar as pessoas que a gente ama é através do amor, é através do exercício do amor. Tá bom? A falta de objetivo de vida, né? Que objetivo que eu tenho, o que eu quero fazer, mas é aquele objetivo nobre, o que eu posso fazer de bom pelas pessoas. Esse é um outro motivo. Eu tenho uma desesperança, eu tenho um desespero, eu tenho uma vontade de ficar mergulhado aqui no meu vazio. Então isso é falta de objetivo, de colocar no papel algo que eu gostaria de fazer, algo que eu gostaria de começar, iniciar. Às vezes é forçado no começo, mas depois retorna, a gente retorna, né? E pode pegar esse objetivo de novo, estar de novo entre as pessoas que a gente ama. A gente tem que pensar, né? Como eu tinha dito antes, no começo ele é forçado. A gente coloca no papel, a gente se esforça, é repetitivo. E os hábitos a gente só cria através da repetição. Então a gente precisa fazer isso. Falta do cultivo da gratidão. A gratidão é algo que nos eleva a Deus, que nos traz a outro patamar de vida, que nos tira daquela frequência baixa, daquela frequência de dor, de desespero, de o meu problema é maior do que o do outro, o meu problema é muito pior, o meu problema é mais sério. A gratidão nos eleva a um outro patamar. A gratidão é pensar em São Francisco, sendo grato pela doença, pela irmã doença, sendo grato por tudo que lhe acontecia e agradecendo. Assim a gente também deve fazer. A dor, o sofrimento. Quando a gente é grato, essas coisas passam de uma forma mais branda e elas não nos machucam da mesma forma que machucam as pessoas mais rebeldes. A falta de conhecimento dos valores espirituais, isso é uma das coisas mais importantes, aliada à falta de fé.
Os valores espirituais, eles devem ser cultivados. Eles devem ser estudados, apreendidos. Agora eu sei quais os valores espirituais que eu preciso, quais me faltam. Através da reforma íntima eu vou reavaliando essas coisas. A falta de fé também vai me trazer problemáticas. Então, se eu não tenho conhecimento espiritual algum, de qualquer natureza, e não tenho fé, eu estou mesmo à deriva, num mar revolto e sem nenhuma direção. Eu preciso retomar a minha caminhada, a minha evolução espiritual através dos valores espirituais. Que esse é o nosso objetivo aqui, da nossa encarnação. É desenvolver esses valores espirituais e desenvolvermos a nossa fé. Fé é algo que a gente começa a sentir e a perceber a partir das dificuldades. Quando as pessoas têm uma vida idílica, isso é uma vida de prazeres, uma vida maravilhosa, uma vida que nada dá errado e que tudo são flores. E ela diz assim, eu tenho muita fé. Ok, que bom. Mas essa fé vai ser testada quando vierem as tormentas, quando vierem as tempestades, quando vierem os reveses, que às vezes não são materiais, não são aparentes, são internos. E as outras pessoas olham para aquela pessoa e dizem, nossa, mas ela tinha tudo. Por que ela está deprimida? Por que ela está triste? Te levanta e olha para o lado, olha que bonito, tem tantas coisas boas. Mas é o vazio existencial que às vezes acomete as pessoas que não valorizaram a fé verdadeira dentro de si. A fé verdadeira também é uma construção da caridade espiritual, daquilo que a gente faz pelo outro, daquilo que a gente se entrega pelo outro. Cristo não ficou numa bancada conversando e passando seus preceitos para que alguém anotasse e saíssem por aí espalhando. Ele foi ao encontro de quem sofria. Ele não havia necessidade de curar um por um das pessoas que ele encontrou e que se curaram. Mas ele precisava mostrar com um exemplo para nós que o amor que ele estava exemplificando é o amor do encontro, é o do sair de nós mesmos e encontrarmos o outro. A dor que a gente sente, ela é diferente do sofrimento. A dor é o que vem de fora, é o que acontece, é o que nos abala neste momento. O sofrimento é como nós vamos lidar com isso. Eu vou me entregar, eu vou cair nesse fundo de poço, eu vou, como a Ivone mesmo diz, em várias encarnações resvalou na mesma solução que no momento parecia fácil, mas é a solução mais difícil. Ou eu vou pensar, a vida continua, a vida não acaba, o sofrimento não acaba e a gente tem que recomeçar. Tem que esperar mais um pouquinho, né? Joana de Ângeles diz, espera mais um pouco. Porque às vezes quando está mais escuro o céu, é quando está anunciando o sol que vai nascer. Então vamos esperar mais um pouquinho. Esperar também é ter fé. Quando tudo estiver parecendo que não há solução, ainda há solução. Ainda virá algo ao encontro de nós. E a gente também tem que fazer esse esforço em sairmos dessa situação, em olharmos o céu e vermos que ainda há um sol, ainda há os passarinhos cantando, ainda há esperança, ainda as flores crescem. Existem tantas coisas que podem nos fazer felizes. Então a gente tem que trocar esse pessimismo que parece que carrega a humanidade
como uma grande onda, né? Uma onda que vai levando todo mundo pelo otimismo. O otimismo, mas um otimismo de ação. Eu me recuso a estar nessa onda, né? Eu me recuso e vou ainda ajudar os irmãos que eu conseguir para tirá-los dessa onda pessimista e colocar todo mundo na onda otimista que também está passando. Às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado as notícias ruins, as notícias que nos trazem dor, as notícias que parecem que o mundo lá fora está acabando, e procurar lugares que tragam notícias boas, porque há sim ações positivas, há sim grupos que estão fazendo ações muito bonitas. Há esperança ainda, mas a gente não deve engrossar esse caldo do pessimismo. Outro problema, que é um dos motivos materiais que nos levam, né, às situações, e a gente vai ver isso tudo na obra de Ivone, são as futilidades. É a busca do prazer imediato, a busca das futilidades, das coisas que vão me trazer agora um pouco mais de prazer, que eu vou me sentir melhor. E não pensar nas responsabilidades, porque as responsabilidades são duras, são amargas, são ásperas. Às vezes cuidar do dia a dia, cuidar da nossa vida, cuidar dos filhos. Muitos pais estão encontrando os filhos pela primeira vez com essa problemática toda. E estão percebendo que renegavam à escola o papel de tirar a energia dessas crianças para que de noite elas só dormissem, né? Só olhassem os seus celulares e dormissem. E agora eles estão convivendo. Que bom que as famílias estão convivendo. Isso é uma providência divina. Isso foi o que a espiritualidade arranjou para que as famílias se reencontrassem. Que se olhassem nos olhos e vissem que pessoas são essas que convivem junto e que nunca se encontram. Né? Alguns tiveram oportunidade agora de estar junto desde a manhã até a noite. Que bom. A gente tem que ser grato por esse momento, ser grato pelo que está acontecendo. E aí a gente vai começar a mudar a natureza do que a gente está passando. A dor vai ser a mesma, o sofrimento vai ser o mesmo, mas a forma como a gente encara vai ser diferente. Aqui eu tenho um dado que é de Emmanuel, que eu vi achei muito interessante, que só 0,1% das pessoas concluem o seu planejamento 100% como é colocado. Porque muitas vezes a gente faz ajustes e a espiritualidade faz ajustes com a gente. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente se entrega a sentimentos ruins, a gente encurta esse planejamento com as nossas más ações. E a gente tem que cuidar disso também. Porque como nós estamos vivendo numa era de informação, a gente não pode nem mais alegar que a gente não sabia. Mas eu nem sabia que fazia mal. A gente sabe, a gente é alertado constantemente, muitas coisas. Então, e a gente vai indo agora para o final e vai pensando um pouquinho sobre a nossa querida Ivone, nas suas obras que ela nos traz, os seus exemplos, né? As suas grandes contribuições para o espiritismo. Ela vem nos trazer vários exemplos e várias ações para que a gente comece a repensar, né? Porque todos nós podemos, se a gente se encontra hoje com algum pensamento, alguma ideia, alguma ideação suicida, provavelmente já passamos por isso em outras vidas. Então temos que ter maior cuidado e pensar também na atmosfera espiritual que nos acompanha, os nossos irmãos, que não são obsessores qualquer, eles são, na verdade, irmãos que estão vibrando na mesma vibração que a gente está. Então a gente tem que cuidar, a gente tem uma grande responsabilidade. A mediunidade é uma grande responsabilidade, como diz Ivone, é uma grande oportunidade de ajudar muitas pessoas.
Então, com as nossas ações, a gente vai ser exemplo para esses irmãos. Eles aprendem junto com a gente. Por isso a gente faz eles lerem, faz eles escutarem boa música, faz eles terem um momento melhor, em que eles vão nos acompanhar nos nossos trabalhos de caridade, nos nossos trabalhos de ajuda dos nossos irmãos, né? Uma das ações primeiras que a gente tem que ter é o perdão, o auto-perdão. É primordial para que a gente possa começar essa caminhada de soerguimento de nós mesmos. A segunda ação é a gratidão. A gratidão é o caminho para que nós possamos sair das vibrações negativas, aquele sentimento de fundo de poço. Quando eu consigo agradecer do fundo do meu coração, eu consigo sair desse sentimento, que parece que me leva para o fundo do poço. Faça isso. Faça uma ação repetitiva. Agradeça, 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 até isso se tornar um hábito mental, em que qualquer coisa que nos advenha, a gente possa dizer obrigado. Irmã Dor, obrigado, irmã, que veio aqui me ensinar essa lição. E um outro processo que Ivone também vai trazer em todos os seus livros e em todas as suas lições é a reconciliação. A reconciliação com nós mesmos, com aqueles que nós passamos pelas nossas vidas, quem nós prejudicamos. Então, estar profundamente agradecido, profundamente envolvidos com esse sentimento de gratidão e de perdão, para que nós possamos nos reconciliar com o nosso passado e deixar o passado onde ele deve ficar. Porque agora, como está lá no Memórias de um Suicida, a gente não tem que relembrar o que passou. Agora não é o momento. A gente tem que seguir à frente, seguir adiante. E esse seguir adiante vai nos dar a condição de vivermos o agora, de pensarmos no amanhã de uma forma positiva. Porque se a gente se atrela demais ao passado, a gente não consegue sair do eu ao encontro do outro. A verdadeira sublimação do amor que ocorre na vida de Ivone do Amaral Pereira, que ocorre na vida desse espírito que veio com toda a sua problemática nos dar os seus exemplos, foi no momento em que ela saiu dela mesma, que o foco da vida dela não foi mais ela mesma, mas foi o outro, em que ela se dedica à sua evolução espiritual, que ela se dedica ao conhecimento da doutrina espírita e ela se dedica silenciosamente, sem ninguém saber do seu trabalho, se dedica aos outros. Então que nós possamos neste momento pensarmos um pouco mais, buscarmos algumas obras, né? Colocar lá no Google, a gente acha hoje em dia tanta coisa boa, fazer uma troca entre amigos, e começar a ler esses livros, começar a se informar sobre esse exemplo que nos traz tanta esperança para a vida, que nos traz a certeza de que nós continuamos vivos, que não importa o que aconteça, nós devemos ter responsabilidade pela nossa própria existência. Vamos então agora, já encerrando o nosso estudo, essa nossa reflexão da noite, e vamos agradecer a Deus, todos nós juntos aqui. Querido Pai, te agradecemos por este momento em que estamos juntos na Tua presença, que podemos receber as Tuas energias do bem, que possamos iniciar o dia de amanhã como uma nova folha, em que escreveremos palavras mais bonitas, palavras mais doces, para que possamos colher no futuro as flores do entendimento, do amor e da gratidão.
Te agradecemos, Pai, essa oportunidade da vida e de estarmos todos juntos. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado, irmãos, e até a próxima.